Esse vídeo é um agradecimento, é uma declaração de respeito, de carinho e, por que não dizer, de amor por essa guerreira, essa mulher fantástica que tanto fez para o paisagismo brasileiro. Rosa Grenaclias. Eu costumo dizer que o paisagismo brasileiro está sentado num tripé de 3 R's, 2 Robertos com uma rosa no meio. Bem, o primeiro Roberto é Burle Marx, que dispensa apresentações e é o pai do paisagismo brasileiro, sem dúvida. O segundo, Roberto Coelho Cardoso, que vem para o Brasil, vai trabalhar com Burle Marx, ali tem um problema, ele vem para São Paulo e aqui se torna amigo do Artigas, que conhecia o Eckbo, com quem Cardoso havia trabalhado lá nos Estados Unidos, e por recomendação do Eckbo, Cardoso começa a dar aula na FAO e funda de uma certa maneira o que nós podemos chamar, se podemos chamar, de paisagismo paulista. Bem, e por que a rosa é tão importante? A rosa, na minha opinião, ela é fundamental porque o universo do paisagismo tem 2 grandes campos, o campo do projeto e o campo do planejamento. Projeto já se fazia de uma certa forma no Brasil, mas é a rosa que vai colocar as bases, vai ser a pioneira do planejamento paisagístico brasileiro, além de também fazer projetos. Mas rosa é fundamental para o paisagismo brasileiro porque ela vai fazer uma coisa importantíssima, ela vai organizar a profissão. Aliás, é dessa maneira que eu a conheci. O primeiro contato que eu tive com Rosa Clias foi no seu escritório, quando ela chamou alguns profissionais da arquitetura paisagística para fazer uma reunião. Foi ali no escritório da Brigadeiro Luiz Antônio, em cima de um bar, a gente subia por uma escadinha e ali na frente, na maior sala, ela fez uma reunião e nos contou que ela tinha voltado de um dos encontros da IFLA. Rosa soube da Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas e se tornou um membro individual. E ela voltava então de um dos congressos onde o presidente pediu para ela fazer a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. E essa reunião foi a semente para a criação da ABAP em 1976. Foram 29 profissionais que fundaram a associação e realmente foi uma festa linda lá dentro da FAO antiga, da FAO Maranhão, com a presença do Roberto Burle Marx, e desse evento se confirmou o nascimento da ABAP. E para vocês terem uma ideia da força dessa mulher, em 76 ainda, ela organiza o Congresso Internacional dos Arquitetos Paisagistas lá em Salvador, na Bahia. Foi um congresso espetacular. Ali nós pudemos ter contato com profissionais do mundo inteiro, pessoas que a gente só via em livros, em revistas, e foi muito importante. Ou seja, a ABAP já começa em grande estilo com o pé direito. O congresso foi em Salvador porque Rosa estava fazendo o plano diretor paisagístico dessa cidade. E olha que bacana, Rosa usa nesse trabalho a metodologia feita pelo Ian McHarg. Era uma metodologia de ponta. Rosa conhecera McHarg em 1969, quando ela fez uma viagem de estudos para os Estados Unidos. E ali também ela encontrou 3 grandes monstros da arquitetura paisagística americana: Halprin, Church e Eckbo. Olha que espetáculo! E ela conta que essa viagem foi fundamental para abrir horizontes, para ela entender não apenas o projeto, mas também o planejamento. Quando ela encontra McHarg, ele havia acabado de lançar seu livro importantíssimo, Design with Nature. Nesse livro ele conta a sua metodologia de sobreposição de layers, onde ele fazia desenhos com as problemáticas de cada um dos componentes daquela paisagem, de clima, de geologia, de solos, de insolação, de visuais importantes da paisagem, e ali ele ia pintando de escuro os problemas e deixando mais claro os potenciais. E quando ele sobrepunha esses mapas, ele via nessas áreas mais claras essa potencialidade daqueles elementos que ele estava analisando. Olha que bacana. Só que nessa época, em 69, McHarg
já trabalhava com computador e Rosa vai fazer uma adaptação lá em Salvador usando essa metodologia, obviamente com lápis e papel vegetal, mas ela consegue. Isso foi fundamental para mim, porque logo em seguida nós fomos chamados, eu e Sueli Suchodolski, para fazermos o projeto do Parque do Jaraguá e nós utilizamos essa metodologia numa escala menor, mas mesmo assim perfeitamente aplicável. Aliás, eu falo desse livro juntamente com os livros de Rosa no vídeo que eu fiz sobre os 10 livros mais importantes para a minha formação em arquitetura paisagística. No universo do projeto da arquitetura paisagística, Rosa fez vários trabalhos importantíssimos. Na escala do lote, além dos projetos residenciais, Rosa vai inovar no projetos de condomínios verticais. Ela foi chamada para trabalhar na construtora Indy e ali eles fazem uma coisa sensacional, que é a racionalização, praticamente a industrialização da construção do edifício. A Indy chegou num projeto de arquitetura que eles consideravam muito bom e procuravam terrenos para que coubesse aquele edifício e se fizesse uma racionalização da obra. Porque aquele projeto já estava todo estudado, pensado, orçado e se sabia toda a quantidade de material necessário para se construir aquele edifício. E Rosa foi chamada para fazer um projeto padrão desses empreendimentos. Mas como padronizar um projeto com terreno de tamanho diferente, com insolação que não eram iguais? Então Rosa faz uma coisa genial, que é padronizar o detalhamento do projeto. Ou seja, todos os acabamentos de degrau, de bancos, de floreiras, estavam todos esquematizados. E isso era muito importante, porque o mestre de obra ia num prédio já executado e via ali como eram os detalhes e não apenas repetia, mas melhorava a sua execução. E embora fossem empreendimentos de classe média, a Rosa conseguia trabalhar com materiais bastante nobres e ali ela desenvolve técnicas de vegetação sobre laje, de canaleta para captação das águas pluviais, etc, etc. Mas eu acho que os projetos urbanos que Rosa participou foram fundamentais. Por exemplo, todo o trabalho de paisagismo na Avenida Paulista, a Lagoa do Abaeté, outro projeto emblemático, que se conseguiu tirar a casa dos bacanas que estavam ali em volta da lagoa, para que a vegetação e a paisagem natural pudessem retornar. Ela respeita muito as lavadeiras, organiza ali um pavilhão para que elas tenham melhor condições de trabalho. Ganha o concurso juntamente com o Jorge Willing do Vale do Anhangabaú e consegue ganhar ali uma grande praça, enterrando todo o trânsito e deixando aquela área que é o coração de São Paulo para os pedestres. Agora, para mim, foi a experiência de Rosa no planejamento paisagístico que abriu literalmente um campo de trabalho enorme no Brasil. Ela começa a trabalhar nessa escala com a Codevap, que é a Associação dos Municípios do Vale do Paraíba. Depois trabalha em várias cidades ainda nessa escala. E quando Paulo Egídio foi eleito prefeito e convida Jorge Willing para secretário de urbanismo, Jorge convida a Rosa para a Sempla. E ali eles começam a desenvolver uma coisa completamente inusitada, que não era apenas o plano diretor de legislação, ou seja, plano de leis redigidas, escritas, onde tudo seguia. Não, o planejamento regional dividia São Paulo em regiões e cada região chegava praticamente à escala do desenho urbano. Eu sei disso porque eu tive a honra de participar, juntamente com Joaquim Guedes, do Plano Regional de Santana. E ali nós fizemos todo um levantamento da paisagem do bairro, entendendo seus marcos significativos em termos de arquitetura, em termos naturais, os pontos focais de cada uma das grandes avenidas, e havia recomendações explícitas de como melhorar essas paisagens e, através de vários recursos, inclusive da arborização, minimizar a paisagem descontínua, que tinha ali um prédio baixo, um alto, uma oficina mecânica, e dando uma sensação de uma paisagem muito mais humana, muito mais agradável na escala das pessoas.
Bem, foi na Sempla que Rosa então inventa um trabalho espetacular que foi o cadastramento da vegetação significativa do município de São Paulo. E aí ela confiou esse trabalho a 3 profissionais, Luciano Fiaschi, Madalena Ré e o meu escritório. E foi um trabalho sensacional, que aliás eu fiz alguns vídeos sobre ele. E aqui a gente pôde discutir o que realmente era uma vegetação significativa. E o objetivo desse trabalho era preservar a vegetação importante da cidade de São Paulo. E o que era uma vegetação importante e significativa? E isso demorou algum tempo para a gente chegar a um consenso, com discussões acaloradas. Claro que as espécies em extinção ou raras, em termos botânicos, deveriam ser preservadas, a arborização de grande porte também, mas, por exemplo, o que fazer com eucalipto? Bem, eucalipto não é uma espécie importante, não é nativa, não tem grandes interesses ecológicos, mas e se esse eucalipto estivesse num ponto focal de uma avenida importante? Bem, nós estamos falando de paisagem, não estamos falando de botânica. Então, nesse caso, o eucalipto, mesmo não sendo uma planta nobre, deveria sim ser preservado. Então, como vocês veem, os critérios começaram a se ampliar e foi um trabalho maravilhoso, com muita gente participando, muitas espécies a gente não tinha noção do que era, então a gente herborizava o que a gente conseguia pegar da planta, porque o ideal seria voltar várias vezes no terreno para esperar que houvesse a floração, mas isso não era possível, nós tínhamos que andar a cidade como um todo, e essas regiões periféricas muitas vezes nem mapa possuíam. Lembre que isso é um tempo pré-Google, pré-computador. O que a gente tinha eram fotos aéreas branco e preto, que a gente botava um óculos assim e dava uma sensação de tridimensionalidade para a gente poder detectar as árvores importantes. E depois a equipe ia a campo para poder confirmar a existência dessas plantas. Aí nós descobrimos a importância do Dia da Árvore nas escolas. Por quê? Porque elas plantavam ali um exemplar nessa data e esses exemplares cresciam, se tornando então peças importantíssimas na paisagem de todo o entorno. Bem, nos anos 80 surge a legislação obrigando empreendimentos de um certo porte a fazerem estudos de impacto ambiental. E aí Rosa tem a brilhante ideia de fazer uma empresa para prestar esse tipo de serviço. Essa empresa se chamou CRAF, Clias, Ré, Fiaschi e Abud. Mas, obviamente, os melhores consultores de várias áreas, entre elas a geografia, principalmente o universo da geomorfologia, da climatologia, economia, sociologia, enfim, montamos uma equipe maravilhosa. Só que o objetivo da CRAF era fazer um trabalho sério. Então nós só pegávamos trabalhos que os clientes estavam dispostos a seguir aquelas regras de minimizar os impactos ambientais. Chegamos a desenvolver vários trabalhos muito bacanas, mas aí começam a haver as desavenças, porque muitos clientes queriam nos contratar para a gente endossar o trabalho deles, para a gente simplesmente justificar aquilo que eles estavam fazendo, e isso a gente não topava fazer. Resultado, a CRAF acabou fechando, mas foi uma experiência incrível. Bem, em 89, Rosa vai fazer um mestrado que acaba depois publicando num livro, publica também um livro sobre os seus trabalhos e um terceiro, que é o livro da Rosa, que é mais do que um livro sobre ela, é um livro sobre a história do paisagismo brasileiro. Mas esses 3 livros são motivos para um próximo vídeo. Te aguardo lá, tá bom? Pessoal, estou muito feliz de poder prestar essa homenagem a essa mulher sensacional que tanto me ajudou profissionalmente e na vida. Aproveito então e deixo aqui meu abraço carinhoso a todos vocês.